Olá, turma do sétimo ano. Vamos à nossa aula de geografia dessa semana. Vamos começar com a correção das páginas 346 a 350. Começando na 346, vamos lá. O desmatamento da floresta amazônica pode interferir na dinâmica do clima. De que maneira a floresta é resultado da inter-relação entre o clima e a vegetação? Eu expliquei isso na aula passada, vamos lá. A elevada umidade, com chuvas frequentes e incidência de raios solares ao longo do ano todo, influencia o surgimento de uma rica biodiversidade. Por sua vez, as plantas também cumprem a função de reguladoras do clima, pois a evapotranspiração aumenta a umidade do ar e contribui para a formação das chuvas, ou seja, devido à umidade elevada da região, tem muita planta e as plantas, pela evapotranspiração, aumentam a umidade, o que faz com que chova mais. Ou seja, chove muito porque tem floresta e tem floresta porque chove muito. Uma é completamente dependente da outra. Corresponde aos principais grupos de vegetação da região norte com as definições. Vegetação que cobre a maior parte da floresta amazônica, embora tenha um aspecto uniforme, apresenta maior variedade de espécies vegetais. D. Vegetação de terra firme. Desenvolve-se em solo constantemente encharcado, onde encontramos as Vitórias Régias, C. e Igapó. Vasta área dessa vegetação abrange o estado de Tocantins, Cerrado. Um pouco mais distante dos rios, algumas espécies de palmeiras e seringueiras, capins e ervas formam essa vegetação, que é influenciada em determinados períodos de inundação. B. Mata de várzea. E além da floresta amazônica, é outro tipo de vegetação encontrado principalmente nos estados de Roraima e Amapá, campos. Então a sequência é D, C, A, B, E. Muito bem. Na página 347 temos a pergunta: você já consumiu algum produto feito com materiais que têm origem na floresta amazônica? Quais? Conte aos colegas. Muito bem. A gente pode contar o guaraná, o açaí, a baunilha, que é usada demais em bolo e em biscoito. Tudo isso é com produtos que vêm da floresta amazônica. Lembre-se, o guaraná é típico da floresta amazônica e todo mundo aí já bebeu refrigerante. Ou alguns também já comeram açaí. E a baunilha que vai em biscoitos e bolos é proveniente da floresta amazônica. Então, sim, vocês já consumiram produtos feitos com materiais que têm origem na floresta amazônica. Nas páginas 348 e 349 não tem, vamos para 351, 350 e 351. Muito bem. Analise a fotografia e responda as questões a seguir. Essa fotografia representa um período de implementação de grandes projetos na região norte. Quais foram esses projetos e como eles influenciaram o povoamento da região? Vamos lá, os projetos foi construção de usinas hidrelétricas e rodovias, projeto agropecuário e exploração mineral. E como foi que esses projetos influenciaram o povoamento? Porque atraíram muitos imigrantes com o intuito de trabalhar nesse local e acabaram ficando por lá. Além de que com todas essas coisinhas ficou mais fácil morar naquela região. Ou seja, vocês colocam aqui, como não tem espaço suficiente, vão reclamar que não tem espaço, vocês coloquem que isso atraiu imigrantes e moradores para a região. Além disso aqui, construção de usinas hidrelétricas, rodovias, projetos agropecuários e exploração mineral. Leia a seguir a frase e depois escreva argumentos a favor ou contra a necessidade de expandir os meios de transporte, mesmo que a floresta seja derrubada.
Lembrando, sejam coerentes quando forem favoráveis ou contra a ideia. Por exemplo, os pontos favoráveis vocês podem citar: meios de transporte permitem a entrada de produtos e mercado consumidor antes isolado e difícil acesso, possibilita a população deslocar para os outros lugares, promove investimento de empresas. Mas o lado ruim e contra: se não for feito um estudo ambiental, rodovias mal planejadas podem interferir no ecossistema, causam migração de animais, pode atravessar reservas indígenas, além do próprio desmatamento, que é o pior. De acordo com o que você estudou, podemos dizer que, ampliando as áreas de reservas indígenas, estaremos, em parte, proporcionando maior preservação do meio ambiente? Justifique sua resposta. É uma resposta pessoal. Espera-se que sim. Por quê? Porque nas reservas os indígenas convivem de forma harmoniosa com a natureza. Se eles vivem de forma harmoniosa com a natureza, automaticamente aquela área vai se manter preservada. Ou seja, poderia se fazer até um projeto no qual as pessoas vissem um modo de vida indígena e aprendesse com eles essa forma de conviver de forma mais harmônica. Com isso a gente acaba com a parte de correção, vamos às explicações. Aspectos econômicos da região norte. As atividades econômicas mais significativas dos estados dessa região são principalmente o extrativismo e a agropecuária. Em seguida vem as atividades industriais e o setor de serviço. Embora a região tenha menor participação no PIB nacional, que é o Produto Interno Bruto, em torno de 5% em 2015, é nela que encontramos as maiores reservas do mundo de alguns minérios, como ferro e uma alta concentração de madeiras nobres. E é isso que é perigoso. Porque extrair minério de ferro e essas madeiras nobres acaba causando grande desmatamento. Vamos ver aqui em relação às atividades extrativistas, que no caso, o extrativismo do minério e de madeira são os deles. Há uma enorme variedade de jazidas minerais na região norte. Isso é o extrativismo mineral. O extrativismo mineral foi impulsionado a partir da década de 60, por meio de incentivos e projetos do governo para a exploração do minério de ferro no projeto Carajás e Trombetas, no Pará, e a exploração de manganês na Serra do Navio, no Amapá. O Pará destaca-se pela produção de bauxita, que é a base do alumínio, e manganês. A Amazônia pelo estanho, que é tirado da cassiterita, e Roraima pelas reservas de ouro e diamante. Atualmente há empresas mineradoras de outros países, como Estados Unidos, Inglaterra e Japão, explorando os minérios da região. Aí olhem aqui a situação que fica a área explorada. Agora imagine que esses carrinhos aqui, esses brinquedinhos aqui, na verdade são caminhões enormes que ficam carregando grande quantidade de minério. E tudo isso aqui antes era uma floresta. O extrativismo vegetal e animal. A rica biodiversidade da floresta amazônica oferece diversos recursos que são explorados economicamente, como caçamba do Pará, muito consumido até aqui, o açaí, consumido no Brasil inteiro, o buriti, que serve também para fazer uma coisa semelhante ao chocolate. Além tem também o cupuaçu e o buriti também é usado como óleo. O látex, que vem da seringueira, e as madeiras nobres, como o mogno. Alguns desses produtos têm finalidade alimentícia. Outros podem ser utilizados na produção de cosméticos, como o buriti, nas indústrias moveleiras, como por exemplo o mogno, farmacêutica e de construção civil, na fabricação de pneus e etc. O extrativismo animal ocorre por meio da pesca e da caça, que muitas vezes acontecem ilegalmente, que é o maior problema. Acabam colocando em risco espécies, sem contar que o extrativismo animal também ocorre da captura de peixes para ornamentais para aquários. E acreditem, o cara passa uma semana ou duas
no meio do mato, em regiões alagadas, com risco de cobra, jacaré, para capturar alguns peixes coloridos que são muito apreciados no mundo todo, vendendo cada peixe por alguns reais. E lá fora eles são vendidos por 50, 100 até quase $200 cada um. Só para vocês verem a diferença entre o valor do cara que trabalha para o que é vendido. Sem contar que muitas vezes isso ocorre de forma ilegal, ou seja, destruindo o meio ambiente. As reservas extrativistas. Criadas no início da década de 90, as reservas extrativistas, ou RESEX, garantem o direito à população tradicionais de explorar de modo sustentável, melhor parte, os recursos renováveis para sua subsistência. Os conhecimentos desses povos minimizam os impactos do ecossistema explorado. As reservas têm o objetivo de preservar o meio ambiente e controlar a exploração de recursos e a derrubada predatória das árvores. No caso aqui é a caçanha do Pará. A pecuária é um dos grandes problemas ambientais da região norte, é a agropecuária. E vamos ver por quê. A pecuária extensiva, que a gente já viu que é o quê? O gado criado soltos em grandes espaços onde se alimenta desse pasto. E diversas culturas agrícolas foram introduzidas nos estados da região norte, principalmente promovidas por projetos agropecuários a partir da década de 70. Esse processo teve início com a derrubada de árvores por meio de tratores, motosserras e queimadas. Algumas culturas foram ampliadas na porção norte do país, com a expansão da fronteira agrícola. Atualmente, a atividade de pecuária extensiva e o cultivo da soja avançam em áreas de floresta amazônica. Entre os estados da região Tocantins, se destaca na produção de milho, soja e arroz. E o Pará, nos cultivos de banana e pimenta do reino. O estado de Rondônia se destaca pela piscicultura, ramo da aquicultura dedicada à criação de peixes. Outros alimentos cotidianos são cultivados na região, como arroz, feijão, tomate, laranja, mandioca, entre outros. E aí, pessoal, que entra um probleminha. O pessoal desmata a floresta para criar campo. Mas o que foi que a gente já estudou sobre a floresta amazônica? Que o solo de lá é pobre em nutrientes. Que ele só tem aquela diversidade por causa da serrapilheira, que é o quê? A quantidade de folhas, galhos e animais mortos que caem no solo, que viram humus e adubam as plantas. Só que uma vez que você desmata uma região, queima tudo, não vai ter mais esse humus sendo renovado constantemente. Ou seja, no primeiro ano o que foi plantado vai dar muita coisa, mas no outro ano a quantidade vai ser baixa. Resultado, vão usar mais agrotóxico, mais fertilizante e vão desmatar áreas cada vez maiores. Para vocês terem uma ideia, em alguns anos a quantidade de área devastada era tão grande que equivalia a um campo de futebol a cada 2 minutos. Era destruído de floresta. Para quê? Para fazer pasto para o gado e área para plantio. A produção agropecuária na região norte contribui para o desmatamento e provocou violentos conflitos na disputa pela posse de terra entre a população local e fazendeiros, poceiros e grileiros. A ausência de fiscalização dificulta e não impede a ocorrência dessas práticas ilegais. Por exemplo, essa semana, acho que ontem, alguns indígenas foram mortos lá na Amazônia por grileiros, que tentavam o quê? Tomar posse de áreas de reservas indígenas para plantio e mineração. Grileiro, trabalhador que se apodera de terras alheias mediante a falsos documentos. E boceiro, trabalhador que não possui o título legal da propriedade onde exerce a atividade. Vejam aqui, olha aí a área devastada.
E, como ela foi devastada e não tem a serrapilheira, reflorestar a floresta amazônica é extremamente difícil e muito demorado. Continuando, indústria. Um dos polos industriais mais modernos e avançados do Brasil integra a Zona Franca de Manaus, que eu já falei na outra aula, né? Que é um local onde as empresas colocam para montar ou construir seus produtos e, consequentemente, pagam menos impostos. Com indústrias diversificadas, são produzidos eletrodomésticos, automóveis, eletrônicos e produtos químicos. Além desse importante complexo industrial, no Amazonas há outras indústrias no Pará, como celulose, química metalúrgica, Rondônia, calçados, têxtil, química, açúcar e álcool. Esses três estados correspondem a praticamente 94% da produção industrial da região. Vamos ver a ZFM, ou Zona Franca de Manaus. Com a perspectiva de incentivar o desenvolvimento regional, o governo federal criou em 1957 uma área para atrair o estabelecimento de multinacionais e empresas nacionais para a região norte, a Zona Franca de Manaus. Essas empresas foram beneficiadas com incentivos fiscais e de infraestrutura. O projeto pretendia melhorar os índices socioeconômicos, com mais ofertas de emprego, além de dinamizar a economia da região. Pergunte ao adulto que tem nascido antes dos anos 90 se ele já ouviu falar em Zona Franca de Manaus e se já consumiu algum produto dessa indústria. Eu, como adulto nascido antes de 1990, sim, confirmo. Eu tinha um som que foi produzido na Zona Franca de Manaus. Era até da CCE. Começou comprando errado. A Zona Franca de Manaus tem o maior polo industrial da região, com mais de 600 indústrias atualmente. Algumas empresas estão reunindo e remodelando sua produção diante da concorrência com os produtos chineses. Acima, né, fotografia de uma indústria instalada na Zona Franca de Manaus. Continuando. A devastação da floresta amazônica, o principal e maior problema daquela região. A introdução de novas tecnologias e técnicas na exploração dos recursos naturais e a expansão da agropecuária vem comprometendo a vida da floresta amazônica. Durante décadas, com o avanço do desmatamento, veja a seguir as principais atividades que ameaçam a manutenção da floresta: exploração de madeira, tráfico de plantas e de animais silvestres, que é a biopirataria. Isso é o quê? Acredite ou não, uma aranha da floresta amazônica pode valer mais de $1.000 em outros países. Por quê? Porque eles podem usar o veneno dessa aranha e desenvolverem remédios ou outras substâncias químicas. Isso também pode ser tirado de plantas, além de animais que são levados para serem vendidos ou usados para desenvolver novos produtos. Um bom exemplo é aquele filme Rio, onde o Blue, a arara azul, a menina encontra. Por quê? Porque o carro que tinha levado um monte delas bate e ele se solta e cai lá. Mas ele é o quê? Um animal que foi roubado da floresta amazônica. Abertura de estradas e rodovias, que atrai uma grande quantidade de pessoas, expandindo as atividades econômicas ao longo desses eixos, comprometendo mananciais e causando desmatamentos. Exploração de jazidas minerais e de petróleo, garimpo, pesca e caça predatórias. A construção de usinas hidrelétricas que interrompe o fluxo natural dos rios, alagando áreas habitadas, como reservas indígenas e povoados ribeirinhos. Atualmente, a floresta amazônica é monitorada por satélite. Embora importante, esse monitoramento tem sido insuficiente para impedir o avanço de práticas ilegais, pois falta fiscalização ambiental. E o nosso governo atual está fazendo um trabalho porco enquanto se trata de defender e fiscalizar a floresta amazônica. Chega ao ponto de que já vi notícias que os militares estariam atrapalhando em vez de ajudar. Além disso, são necessários investimentos governamentais
para o desenvolvimento de pesquisas na região e para a valorização do conhecimento da população local sobre a floresta. Essa daqui, ó, mapa lá da delimitação da área corresponde à Amazônia Legal, que é a Amazônia do nosso país. E essa área maior verde aqui é a Amazônia, é a floresta amazônica em toda. Viu? A maior parte está no Brasil, ou seja, deu azar. Porque todos os outros países têm meios bem melhores de proteger a floresta do que o Brasil. Afinal, o arco do desmatamento está diretamente no Brasil. Muito bem, continuando, vamos para as nossas atividades. As atividades dessa semana serão as páginas 355 a 357, ok? Não se esqueçam de copiar a agenda e deixar um comentário dizendo que copiaram a agenda e me mandar a foto da atividade feita depois. Páginas 355 a 357, ok? Com isso, nossa aula vai chegando ao fim. Bom estudo a todos. Tchau.